Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé e vamos fazer a leitura do texto em 2 Reis, livro de 2 Reis, no capítulo de número 6. Capítulo 6, verso 1 ao verso 7. Algum tempo atrás eu falei esse mesmo texto. Porém, dei ênfase nos primeiros versículos. Hoje eu vou dar um pouco mais de atenção nos últimos versículos, mas vamos ler o texto todo. 2 Reis, capítulo 6, verso 1, diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e façamos-nos ali um lugar para habitar ali. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? Mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Amém? Os irmãos tomem assento. Eu quero agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade de nos colocar na escala. Como diz, santo de casa não faz milagre, né? Mas é sempre um privilégio muito grande a gente poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Eu aprendo bastante, sempre com a leitura do texto bíblico. E como eu disse para os irmãos, há um tempo atrás eu falei dos primeiros versículos desse texto. Os irmãos sabem que nos tempos de Elias e Eliseu haviam essas chamadas casas de profetas, alguns chamam de escolas de profetas, mas quando nós usamos a palavra escola, lembra muito as escolas de hoje, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era um lugar onde eles se reuniam. Evidentemente, cada um tinha a sua casa, tinha a sua família, mas eles tinham um lugar no qual eles se reuniam e aprendiam de vez em quando com o profeta. Quando o profeta não estava, eles se reuniam para estudar o texto. E o texto que eles estudavam, evidentemente, era o texto de Moisés, o que nós chamamos de Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que são os livros das origens do povo de Deus, das origens das leis e da formação civil e da organização do povo, antes ou para que o povo pudesse entrar na terra prometida e ali desfrutar das bênçãos de Deus. Nós sabemos, evidentemente, que aquela geração pereceu no deserto, mas o propósito de Deus permaneceu de pé. No tempo desses profetas, eles entenderam que o número de pessoas, o número de discípulos, estava crescendo. Sempre nós sabemos, todos nós sabemos, quando a igreja começa a crescer, é bênção, com certeza é bênção, com toda certeza é bênção, mas isso vai gerar alguns problemas, não problemas de ordem moral necessariamente, não, problemas que eu digo de espaço. Veja que no Novo Testamento, quando a igreja cresceu de uma forma assim, muito rápida, né? Primeira pregação, 3.000 pessoas, segunda pregação, 2.000 pessoas, e rapidamente a igreja estava com 5.000 pessoas ali fora, os outros, evidentemente, que vinham para visitar. A igreja cresceu demais, muito rápido, e logo a igreja teve um problema, precisou de diáconos para que pudessem atender a parte social da igreja. Então, o crescimento, todo crescimento traz consigo alguns
algumas necessidades, essas necessidades de ajuste, né? Não é um problema. Evidentemente, todos nós queremos que a igreja cresça, não que a igreja enche. Queremos que a igreja cresça. Numericamente, queremos que as pessoas de Deus, que as pessoas venham e façam parte desse povo de Deus. Todos queremos que a igreja cresça, aumente, multiplique. Esse é o nosso propósito. E o povo, os discípulos, estavam crescendo. Isso é bom. O problema é que o local ficou pequeno. O local que eles se reuniam estava pequeno. E eles aproveitaram a visita de Eliseu, que era o profeta que ensinava a eles, né? Não é que ensinava a eles a ser profeta. Não existe isso, irmão. Não existe um curso que você faça que te ensine a ser profeta, ou um curso que você faça que te ensine a ser pastor, ou qualquer coisa assim. Isso é uma questão de vocação. Eliseu se reunia com eles para poder ensinar a eles a interpretação da lei. Porque enquanto o restante do povo, veja, estamos em 2 Reis. Os irmãos já devem ter acompanhado 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, agora em 2 Reis. Os irmãos sabem que a situação dos reis está feia. Feia mesmo. O reino do sul está fraco e o reino do norte está terrível. Terrível. Não tem um homem de Deus no reino do norte que reine sobre o povo. Então, os únicos que guardavam a lei eram os discípulos. Os únicos que se interessavam em estudar a lei eram os discípulos. Então, eles começaram a se reunir, graças a Deus foi aumentando, aproveitaram a chegada do profeta para pedir autorização, conversar com ele sobre a possibilidade de construir um outro lugar. E veja bem como não era pouca gente, irmão. Os irmãos sabem que vai bastante madeira para se fazer uma casa, ainda mais uma casa rústica, na qual eles estão se propondo a fazer ali. E eles dizem, cada um de nós vai cortar uma viga. Então, evidentemente, era bastante gente. Bastante gente. Cada um iria, cortava uma viga e trazia. Para que fosse construído esse lugar. E eles pediram para que Eliseu acompanhasse eles também. Né? É tão bom ter a presença do profeta, do líder, daquele que ensina junto. Né? Porque as pessoas, digamos assim, se sentem mais animadas. Hoje em dia tem muitos generais, né, digamos assim, que ficam de longe dando ordens, mas na Bíblia Sagrada, Davi conquistou o coração do povo, sabe por quê? Porque ele entrava e saía do meio do povo. Ele não ficava de longe dando ordens, ele ia lá junto com as pessoas, arregaçava as mangas, né? Lembra de Jesus, Evangelho de João, todo mundo chega, olharam para a mesa preparada, né? A ceia preparada, tudo preparado. Os discípulos iam chegando, olhavam o local, o melhor lugar que ficaria mais próximo do mestre, talvez, seja à esquerda ou à direita, que já houve essa discussão entre eles, e cada um deles foi chegando e foi entrando, e a bacia estava na porta, junto com a toalha. Aí Jesus chegou, né, quando viu que todos eles passaram ignorando a bacia e a toalha, ele mesmo arregaçou as mangas, se cingiu com a toalha, e trouxe a bacia e foi lavar os pés dele. Essa é a questão do líder. O líder é aquele que está no meio do povo. Não é alguém, digamos assim, né, como os deuses do Monte Olimpo, né? O povo lá embaixo sofrendo e os deuses no Monte Olimpo longe de todo mundo. Então, aqui, o Elias estava junto com as pessoas aí, estava junto com eles e acompanhando eles nessa empreitada para se construir um lugar maior, eles foram até o Jordão e cortaram madeira. No versículo 5, nós percebemos um incidente. Nós devemos entender uma coisa importante, meus irmãos, que muita gente simplesmente enxerga sempre o problema. Tem gente que só enxerga o problema, só sente o problema, só vê o problema e só reclama do problema. Mas os homens de Deus, vamos pegar uma fala de Paulo, sabemos, pois, que a tribulação produz paciência, e a paciência produz esperança, e daí por diante. Ele vê no problema uma oportunidade de aprender, uma oportunidade de crescer. Essa é a perspectiva do homem de Deus. E quando nós vemos na Bíblia os problemas, nós vemos o desfecho da situação, e logo depois os homens de Deus, eles se destacam e nos chamam a atenção, evidentemente, porque eles não fogem do problema, eles resolvem o problema. E quando eles resolvem o problema, nós aprendemos com eles. Então, quando nós
nos deparamos com algum obstáculo, alguma luta, alguma prova, qualquer coisa, seja doença, uma perda, qualquer coisa, é uma oportunidade da gente crescer. Vamos aprender com isso. Vamos aprender, é Deus querendo dar experiência para a gente. Quando Lázaro morreu, foram dar notícia para Jesus. Jesus ainda decidiu se demorar mais uns dias, e ele disse para os discípulos assim: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. O Senhor Jesus não via o problema, ele via uma oportunidade para glorificar o nome de Deus. Aqui, meus irmãos, quando o problema aconteceu, verso 5, evidentemente, a Bíblia diz que um deles derrubou, derrubou uma viga, e o ferro do machado, os irmãos sabem, evidentemente, que a montagem do machado, o cabo e o ferro do machado caiu na água. E ele clamou e disse: ai, meu Senhor, era emprestado. Veja bem, eu acabei de dizer para os irmãos o que é que os discípulos estudavam. O que é que os discípulos estudavam, irmãos? A lei. Quando os irmãos leem a lei, vai ter algumas coisas assim que vão nos soar meio absurdas, né? E tem uma lei assim que parece meio posta lá, meio, né, uma coisa muito simples, assim, muito sutil. Quando, por exemplo, se fala sobre as cidades de refúgio, ele fala que aqueles que pecarem por ignorância, aquele pecado que sem a intenção, né? O pecado, o crime que eles chamam hoje em dia de aquele sem a intenção, né? Não é o doloso, é o culposo e o doloso, né? O culposo é aquele sem a intenção, sem querer, né? Porque evidentemente acidentes acontecem. E ele cita especificamente a questão do machado. Ele diz assim: veja, por exemplo, digamos que os homens estão lá cortando lenha e o ferro do machado se solta e dá na cabeça de alguém, e a pessoa vem a morrer. Evidentemente a pessoa, né, parente daquele falecido, teria o direito de vingança. Mas a pessoa que foi irresponsável, no caso do machado, né, de não tomar cuidado do machado, matou o outro sem querer, ele pode se refugiar numa das cidades de refúgio que ele estará protegido. Veja bem, como se eles estudando a lei, eles tinham conhecimento disso. Eles sabiam que os materiais eram rústicos, que o negócio não era tão moderno quanto é hoje em dia. Eles sabiam que o material que eles trabalhavam já era da consciência, da sabedoria, do conhecimento de todo mundo, que desde a época de Moisés era muito comum as pessoas manusearem o machado e o ferro se soltar e poder causar algum acidente. Meu Deus, meus irmãos, no livro de 2 Reis, é séculos depois. Pelo menos 300 séculos depois. E os discípulos eram aqueles que estudavam a lei. Do que adianta, meus irmãos, a gente decorar a Bíblia toda e não conseguir praticar um versículo? Tem gente que tem a Bíblia na cabeça, é um computador. Conhece tudo, sabe tudo, cita textos à torta e à direito. Mas não consegue viver um versículo, irmão. Não consegue praticar nada. Os discípulos conheciam a lei e a lei citava especificamente casos exemplares em que o ferro do machado se solta do cabo e dá na cabeça de alguém e pode matar. Tinha até cidade de refúgio para receber o indivíduo que cometeu esse crime sem querer. Então era da ciência de todo mundo. Quando a gente sabe, meus irmãos, do desfecho de um problema, o que a gente faz? A gente tem que aprender com erros dos outros. A gente tem que aprender. Quando a gente vê as pessoas errando, a gente não pode ir lá que nem tonto e querer repetir. E pensar que isso vai dar certo com a gente, porque não, a gente é gente, eu sou eu vou fazer e vai dar certo. Não vai. Por que não vai? Porque já tentaram, todo mundo já tentou e não deu certo. Se já havia exemplos de que o ferro do machado poderia se soltar e até matar alguém, era dele saber, meu irmão, que tinha que se tomar um pouco mais de cuidado, tinha que se fixar o ferro do machado um pouco melhor. Depois que o problema acontece, ele diz: ai, era emprestado. A palavra emprestado é uma tradução fraca para a expressão que ele usa. É sha'u. A expressão que ele utiliza ali é a expressão pedir com súplicas.
Ele está dizendo assim: eu insisti muito para o dono desse machado me emprestar esse machado para eu poder trabalhar, porque o machado não era uma coisa tão simples, era uma ferramenta essencial para quem dependia do uso da madeira. Ele suplicou muito, insistiu muito, rogou muito, se humilhou muito para que o dono do machado emprestasse para ele. E o dono do machado emprestou. E o que ele fez? Jogou o ferro do machado no fundo do rio por ser irresponsável. Porque leu a lei, viu que a lei mencionava que o ferro dos machados se soltava com facilidade, poderia matar alguém, mas com certeza ele pensou assim: não, comigo vai ser diferente, irmão. Porque eu sou eu. Eu com certeza vou cortar, ele não vai se soltar. Não tem perigo nenhum. Não adianta a gente ler a Bíblia, conhecer a Bíblia e não pôr em prática. Todo mundo está careca de saber do texto da casa da areia e da casa da rocha. A gente escuta isso muito. O prudente é aquele que escuta as palavras do Senhor e põe em prática. Esse é o indivíduo que constrói sua casa na rocha. O irresponsável é aquele que a palavra entra por aqui, sai por aqui, e ele não está nem aí. Isso é um desprezo. A pessoa sabe que o texto bíblico conta inúmeras histórias, inúmeras. A história de Adão, a história de Noé, a história de todas as pessoas que afrontaram a Deus e qual foi o seu desfecho, a história das pessoas que obedeceram a Deus e qual foi o resultado. A gente tem inúmeros exemplos, mas a gente faz questão de ignorar todos, porque a gente pensa assim: não, eu sou eu. Nós vivemos numa época diferente, porque eu vou fazer e vai dar certo. Vai dar certo? Não vai dar certo. Porque Paulo disse assim: tudo aquilo que dantes foi escrito para nosso ensino. O Davi casou com várias mulheres, né? Mas ele foi fraco ali, não, mas eu posso casar que vai dar certo. Não vai dar certo. As pessoas de Israel se envolveram com mulheres de outras nações, não deu certo, mas eu vou namorar a pessoa do mundo e vou trazer para a igreja. Não vai. Não vai conseguir. É mais fácil tirar você daqui e levar você para lá do que você trazer alguém de lá para cá. E chamam isso de namoro evangelístico. Não tem nada evangelístico nisso, irmão. Não vai dar certo. A gente sabe que tem no Brasil, né? Vamos falar de política, está chegando política aí, a época da eleição. No Brasil nós temos inúmeros partidos comunistas, socialistas, né? Um monte de coisa. Os irmãos sabem que o socialismo do século XXI é o novo nome para o comunismo. E se você ler 1 ou 2 livros sobre comunismo, eu te recomendo alguns, por exemplo, o Livro Negro do Comunismo, o Livro Politicamente Correto do Comunismo, do Paul Kingo, pode ler qualquer um desses. Até a época que foi publicado esse livro do Stephanie Courtauld mesmo, o Livro Negro do Comunismo, o comunismo tinha matado pelo menos 90 milhões de pessoas. Aí, como deu tudo errado, eles mudaram de nome. Uns chamam de socialismo do século XXI, é o que tem na Venezuela, é o que tem em Cuba, é o que tem na Argentina. Aí tem pessoas no Brasil dizendo assim: não, o nosso partido vai colocar o socialismo no Brasil e vai dar certo. Onde passou, levou todo mundo à miséria, levou o povo a morrer de fome, as guerras massacraram as pessoas, muitos foram fuzilados, mas não, aqui vai dar certo, pode ter certeza. A gente não aprende nada com os erros dos outros, irmão. A gente não aprende nada. A gente lê a Bíblia, vê as pessoas errando e vai e faz exatamente a mesma coisa. A gente vê as pessoas sofrendo, cometendo erros e caindo e se machucando, e a gente faz a mesma coisa. Sempre a mesma coisa, a gente não consegue fazer diferente. O Albert Einstein disse assim que é muita burrice, é idiotice a pessoa fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Não vai dar um resultado diferente. Se você quer um resultado diferente, faça diferente, faça outra coisa, aí vai dar certo. Se lá no tempo de Moisés o ferro do machado já se soltava e podia matar alguém, e se tem lei, tem história, com toda certeza na época desse discípulo, não ia ser diferente. Teve sorte de não voar esse ferro de machado, dar na cabeça de alguém e matar. Mas a irresponsabilidade dele, o desprezo dele pela verdade, pelo texto, pela lei, fez com que o ferro do machado fosse parar no fundo do rio. Mas ele, sabendo que era emprestado, aqui tem uma coisa importante, quando a gente empresta uma coisa de alguém, a gente deve entender que a gente tem responsabilidade sobre aquilo.
Se a gente tem responsabilidade sobre aquilo, evidentemente, nós teremos que pagar. Se ele teve que suplicar muito para que alguém emprestasse para ele o ferro do machado, era porque ele mesmo em si não tinha condição de pagar, e quem emprestou, emprestou com muita confiança. Evidentemente, para que ele conseguisse trabalhar. A perda desse ferro do machado, irmão, iria fazer um rombo no orçamento dele, que ele iria trabalhar muito tempo para conseguir pagar. A nossa irresponsabilidade, a nossa desconsideração, muitas vezes o nosso desprezo pelos textos bíblicos, pela verdade, pela própria realidade, irmão, vai causar um atraso na nossa vida que os irmãos não têm ideia. Vai causar um rombo no nosso ministério, vai causar um rombo na nossa família, vai causar um rombo na nossa igreja, que a gente não pode medir, irmão. Tem gente que pensa assim, não, tem que aproveitar o momento, se tiver oportunidade tem que fazer mesmo. Isso vai dar um atraso, irmão. Tem tanta gente, irmão, que era para estar longe daqui fazendo a obra. Era para ser já famoso, grande pregador, grande cantor. Não está lá, sabe por quê? Porque decidiu atrasar o seu ministério com fornicação, com adultério e com outras coisas que não convêm ao povo de Deus. E isso atrasa o ministério terrivelmente, irmão. Deus tem coisa grande para nós, tem coisa grande, Deus tem coisa muito grande para nós. Mas nós sempre vamos atrasando tudo. Ah, não pense que isso só acontece com a gente. Não, lembra de Sara e Abraão? Sara chegou para Abraão e disse, Abraão, Deus disse que vai dar o filho. Sim. Quando? Não sei. Deus nunca fala o tempo. Dificilmente ele fala o tempo. E aí algumas pessoas pensam assim, que se Deus está demorando demais, talvez é porque a gente não esteja fazendo a nossa parte. E aí nessa tentativa de ajudar a Deus, isso fica até cômico de falar, né? Como se Deus precisasse da nossa ajuda. Fica até engraçado, né? Essa tentativa de ajudar a Deus a fazer aquilo que compete de fato a Ele. Eles tiveram um filho que não veio da vontade de Deus. Quando Ismael nasceu, eles apresentaram, está aqui, Senhor, o filho da promessa. Deus diz, negativo, esse é filho da carne. Esse não nasceu da vontade de Deus, esse nasceu da vontade da carne. Meu compromisso não é com esse não, meu compromisso vai ser com o filho que você vai ter com a tua esposa. Entendeu, irmão? E isso atrasou a vida deles e prejudicou eles por um tempo. Irmão do céu, os irmãos não têm ideia da guerra que há entre árabes e israelitas. Mas vamos continuar aqui. Veja bem, o meu tempo já está indo embora. Veja bem, irmão, quanto nós atrasamos a nossa vida por sermos irresponsáveis, por pensar que não, a gente vai fazer e vai dar certo. Não vai. E no versículo de número 6, ele começa dizendo assim, ó, e disse o homem de Deus, porque no verso 5 ele procura, né, Eliseu, ele diz, ó Senhor meu, e daí Eliseu responde para ele no verso 6. Olha que interessante. Meu irmão, quando ele comete esse erro, quando acontece esse incidente, ele procura Eliseu e diz o que aconteceu. E é interessante, irmão, sabe por quê? Porque a pessoa tem que ser muito humilde, irmão. Muito humilde. Para procurar o líder e dizer para ele assim, eu errei, eu preciso de ajuda, porque eu vou sofrer um atraso na minha vida, um atraso no meu ministério, porque eu derrubei, fui irresponsável e derrubei aquilo que me foi me dado para trabalhar. Coloquei a perder uma coisa por irresponsabilidade. É difícil quem tem a humildade de chegar para o líder e dizer assim, eu errei, eu preciso de ajuda. Não pense você que é uma coisa tão fácil. A pessoa tem que ser muito humilde, irmão. Muito humilde. Sabe por quê? Porque a maioria fica pensando assim, não, irmão, vamos dar tempo ao tempo. Aprendeu com as novelas e com os filmes, né? O
tempo vai acalmar isso aí. Vai acalmar coisa nenhuma, irmão. O tempo vai fazer as pessoas esquecerem isso. Ninguém vai esquecer, irmão. Ninguém vai esquecer. Muito menos a quem interessa de fato, que é o próprio Deus. Ele não vai esquecer. O tempo vai passar e não vai resolver esse problema. Não vai. Tem gente que pensa, não, então não vamos falar para ninguém e vamos tentar resolver a gente mesmo, né? Cometemos esse erro aí, deu esse problema, mas não vamos falar para ninguém, porque é coisa que o pastor mesmo não precisa saber, a gente mesmo pode resolver. Vai resolver? Como que a gente resolve as coisas, irmão? Uma mentira que a gente conte precisa de mais um monte de mentira para subsidiar aquela. Quando você vê, você está afundado na mentira de tal jeito que você não tem mais como se livrar. Você se torna escravo daquilo. Jesus diz, todo aquele que pecar se torna escravo do pecado. Pronto. Pecado é um vício. Que a pessoa tem que ter humildade desse discípulo, procurar o líder e dizer assim, eu errei, eu preciso de ajuda. Mas muita gente diz, não, vamos resolver a gente mesmo aqui. Deixa eu citar para você Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. Davi é famosíssimo, né? Pelos seus feitos, porque matou Golias. Mas a Bíblia conta a história, digamos assim, do lado negro, né? Do lado obscuro da história de Davi, no qual ele, pela tarde, né, olhou de cima para baixo do seu palácio e viu uma mulher nua tomando banho. Tem gente que vai pregar esse texto, diz que Batseba era uma vítima. Irmão, por favor, né? 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, a mulher tomando banho pelada. Se mostrando, sabendo que está virada para o palácio. Tem vítima nenhuma aí, irmão. Não se iluda. Ela e ele queriam o pecado. O diabo armou o laço e Davi foi lá e se jogou. Ele nem caiu. Porque ele viu ela e simplesmente ordenou que a chamassem. E a Bíblia diz que ela engravidou desse adultério. E quando ela engravidou do adultério, meu irmão, que aí a barriga vai crescer. E o marido está na guerra. Todo mundo vai desconfiar de quem será essa criança. Davi na hora pensou assim, vou mandar buscar o marido dela, Urias, que por incrível que pareça, era um dos homens de confiança de Davi. A Bíblia faz questão de mencionar os 30 valentes de Davi, os homens que davam a vida cegamente pela vida de Davi. Urias era um deles. E Davi mandou chamá-lo e falou para ele ir para a casa dele e ficar com a esposa dele. Por quê? Vai lá, faz alguma coisa, aí a esposa vai aparecer grávida, ninguém vai acusar o Davi. Urias fez o quê? Chegou e ficou na porta do palácio do rei, não foi para casa. Davi embebedou ele, mandou ele ir, pois ele não foi. Ele disse, como é que eu vou ir para minha casa, deitar com a minha esposa, enquanto os exércitos de Israel sofrem contra os filisteus? Veja, irmão, sinal de Deus. Aí simplesmente Davi viu que não tinha jeito, mas a gente pode resolver aqui, não vamos contar para ninguém. A gente pode resolver a gente mesmo. Não, o pastor não precisa saber, ninguém precisa saber, vamos resolver a gente mesmo. Davi vai lá, escreve uma carta para Joabe, que é general, para que Joabe coloque Urias na frente da batalha. Já jogou xadrez? Você sabe que os peões são os primeiros que morrem, né? O general, que é um bom estrategista, tem bom conhecimento de estratégia, ele faz o quê? As primeiras pessoas que vão lá para frente dificilmente vão sobreviver, porque as flechas matam, ou quando eles se aproximam do muro, as pessoas jogam pedras lá de cima e matam as pessoas que estão embaixo. E tem inúmeras histórias disso. Aí simplesmente Davi escreve assim, coloca Urias na frente da batalha. E Joabe, que não é bobo nem nada, entendeu. Porque se alguém perguntar depois, ele morreu na guerra. Se alguém perguntar, ele morreu. Porque tem vários exemplos de pessoas que se aproximaram muito do muro e alguém jogou uma pedra e matou ele. Então isso é normal. Deixa que a gente resolve. O pastor não precisa saber. Aí o Urias foi para frente da batalha e acabou morrendo na batalha. Quando ele soube da morte, mandou comunicar diretamente a Davi, o teu desígnio se cumpriu, o que você queria aconteceu porque você colocou ele lá na frente e ele morreu. No mesmo momento ele mandou tomar Batseba para ser a sua esposa.
Não precisa a gente falar nada, irmão. Né? A gente mesmo resolve. Não resolve. Quando a gente tenta consertar um erro, a gente cria mais 5 ou 6 atrás daquele. E o negócio só vai ficando maior, irmão. Por enquanto foi só o ferro do machado que caiu ali. Procura aí, vamos resolver uma coisa pequena. Dá para resolver, a igreja está aqui para isso. Procura o pastor, procura o líder. Resolve isso aí, antes que esse negócio cresça. Porque Tiago usa o pecado como se fosse uma gestação. A pessoa concebe e vai alimentando por meses e meses e meses e meses, até que lá na frente concebe, né, lá dá a luz, e quando dá a luz gera o escândalo. E a Bíblia diz, ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Vamos resolver isso enquanto está pequeno, irmão. Traz esse problema, a gente está aqui para isso. Vamos resolver isso aí. Se a igreja não te ajudar, ninguém vai te ajudar. A igreja está aqui para te ajudar. Vamos resolver isso enquanto está pequeno, porque depois que crescer e causar um escândalo, o problema vai ser maior. Tem uma outra coisa que eu quero dar ênfase aqui, e eu já vou terminar. Quando ele percebeu que o ferro caiu, ele procurou na hora o Eliseu e disse, ai, Senhor meu, era emprestado. E Eliseu disse para ele, onde está? Eu acho interessante, irmão, a humildade dele, de na hora ele já procurar. Porque hoje em dia, irmão, além das pessoas pensar, não, vamos dar tempo ao tempo, irmão. Tá? Não, vamos tentar resolver a gente mesmo. Além disso, irmão, além desses problemas, ainda tem gente que o ferro do machado está no fundo do rio, mas ele continua batendo na árvore para fingir que está trabalhando, irmão. Ele continua insistindo ali, né? Caiu em adultério, continua no ministério, né? Já sabe como é que faz, já sabe como é que acontece, já sabe o que tem que fazer, continua ali. Por isso que Paulo, quando escreve para algumas igrejas, ele diz assim, que o amor seja não fingido. Porque muita gente é bom intérprete, é ator na última, irmão. Muito curioso isso, que a pessoa consegue interpretar muito bem. O ministério está no fundo do rio. O ferro do machado, que era para ele trabalhar para o Senhor, está lá. Mas ele está batendo o cabo do machado na madeira, para que todo mundo que esteja do lado olhe e pense que ele está trabalhando. Está indo muito bem. Lembra quando Jesus disse que o espírito maligno, não disse necessariamente, o espírito maligno quando sai da pessoa, anda por lugares áridos, volta e encontra o quê? A casa varrida e adornada, bonita. Toda pessoa, quando desvia do ministério, uma das coisas que a pessoa faz é mudar a sua aparência, para querer mostrar para todo mundo que está muito bem. Para que todo mundo que olhe e diga assim, não, a pessoa está bem, está bonito, está arrumado, está vazio. Está vazio. O ministério está no fundo do rio e a pessoa continua fingindo que está trabalhando, para que ninguém perceba que o ministério dele acabou. Só que, eu vou dizer um negócio para você, irmão. Os outros cortadores de lenha que tem do lado, eles conseguem discernir o som do machado quando bate na árvore. Se você pegar um machado e bater numa árvore, ele faz um som. Se você pegar o cabo do machado e bater na árvore, faz outro som. Quem tem o ouvido bem aguçado vai conseguir entender, irmão, que o barulho que algumas pessoas estão fazendo já está longe daquele barulho inicial, irmão. Hoje em dia é só artificialismo. O ferro do machado está no fundo do rio, ele está fingindo que trabalha, mas o barulhinho está estranho, irmão. O som não é o mesmo do poder de Deus. O som não é o mesmo do homem de Deus. O som está diferente. Tem gente que diz assim, a gente precisa ficar dizendo para o povo olhar para o lado, abraçar as pessoas, precisa ficar dizendo para as pessoas. Não faça isso, irmão. Jesus não disse para fazer isso. Ele disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Paulo disse, não fui entre vocês com palavras humanas, de sabedoria humana e artifícios humanos. Fui com o poder de Deus. Não precisa, meu irmão, de artificialismo. Pregue a palavra.
Não precisa ficar inventando historinha e coisinha que Jesus não mandou fazer. Pregue a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor não torna para Ele vazia. Ela vai operar aquilo para o qual foi ordenada. Se nós pregarmos a palavra de Deus, a palavra vai transformar. Se nós falarmos do Evangelho, o Evangelho vai operar. Não, mas a gente precisa estar fazendo. Não precisa. Homem de Deus que tem discernimento sabe que Jesus mandou pregar o Evangelho. Hoje em dia tem igreja que se preocupa, irmão, com grupo de coreografia, com grupo de dança, mas não se preocupa com a pregação do Evangelho. Jesus não mandou a gente dançar, Jesus não mandou fazer coreografia, mandou pregar o Evangelho, prega o Evangelho. É isso que Ele mandou fazer. A gente fica cheio de artificialismos e deixa o essencial de lado. Ninguém quer saber da palavra, ninguém quer aprender a palavra de Deus, as pessoas só querem novidade. Novidade aqui, novidade ali, novidade lá. Se não tiver novidade, não vem ninguém. Artificialismo puro, irmão. Se o Evangelho não é suficiente para essas pessoas, o lugar delas não é aqui. Se Cristo não é o suficiente para elas, o lugar delas não é aqui. Porque quando Paulo estava sofrendo, ele orou ao Senhor e o Senhor disse para ele: minha graça te basta. O Evangelho basta para nós. A palavra de Deus basta. Cristo nos basta. Não precisa de artificialismos, não. Vamos ficar de pé, vamos orar? Quero orar com os irmãos. Ter cantoria sereguendei. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos orar ao Senhor nesse momento, porque o Senhor, ó Deus querido, pelo poder do Teu Santo Espírito, meu Pai, venha fortalecer a nossa vida, as nossas pernas, os nossos lombos, para que nós possamos suportar todas as dificuldades, para que como este discípulo, este servo do Senhor, nós possamos correr aos braços do Senhor, para que o Senhor nos oriente, para que o Senhor nos socorra, para que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas que precisam do socorro do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, renova, Senhor, a nossa vida, para que nós possamos voltar a trabalhar para o Senhor, a fazer Tua obra, para que o nosso ministério não seja atrasado, para que a nossa vida não seja atrasada, mas para que nós possamos combater o bom combate, acabar a nossa carreira, guardar a nossa fé, em nome de Jesus Cristo. Fica conosco, Senhor Jeová, em nome de Jesus. Amém.